Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o tema sobre oração. Hoje nós vamos ver a consequência da oração na vida cristã. O que acontece quando nós oramos? O que deve acontecer quando nós oramos? E também pensarmos um pouco o que não deve acontecer na vida de oração. Então vamos lá. Em Abacuque, capítulo 2, verso 1, nós vamos ver que a oração é algo maravilhoso. É ter certeza que não estamos desassistidos e abandonados. É ter na mente que oramos e que podemos descansar que Deus vai trabalhar por nós, em nós, como diz o profeta. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então você está vendo que o profeta está dizendo, olha, eu vou cair de joelhos, eu vou me colocar de joelhos, eu vou falar com Deus, eu vou me colocar na torre de vigília, eu colocar-me-ei sobre a fortaleza para ouvir, estar atento ao que Deus vai falar comigo. A resposta à minha oração. Esta é a atitude que Deus espera de todo aquele que crê em Cristo Jesus, seu Filho. De orar e vigiar para ver e ouvir o que Deus vai fazer na nossa história. Então, vejamos o que Deus faz em nossa vida através da oração. Primeira coisa que nós vamos ver é que Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida de todos aqueles que o buscam. Lamentações 3, 21 diz, bom é aguardar a Deus. Bom é esperar em Deus. Então, é desta forma, nós oramos e aguardamos que Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. 1 Pedro 5, 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lance sobre ele toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua ansiedade, e ele vai cuidar de você. Vai cuidar da sua vida, da sua família, da sua casa. É só falar com ele, é só orar, é só conversar com Deus. Segundo texto, Salmo 40, verso 1 e 2 e o verso 17. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então você vê, o Salmo 40, verso 1, 2 e 17 mostra que ele esperava confiantemente pelo Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu quando ele clamou por socorro. O que Deus fez? Deus cuidou, tirou ele de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os pés sobre a rocha e firmou os passos. E ele diz aqui, o Senhor cuida de mim. Quando nós oramos, Deus cuida de nós. Então é a primeira coisa que nós vemos, a consequência da oração, a resposta da oração, aquilo que eu ganho, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Segundo, ele tira todo o medo, ele arranca do nosso coração todo o medo. Então quando nós oramos, nós não precisamos ter medo. Isso não pode acontecer. Nós não podemos ter dúvidas. Isso não pode acontecer. Mas nós temos que ter confiança e certeza que quando nós oramos, Deus tira todo o medo do nosso coração. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Então você vê, Ele me livrou de todos os medos. Por quê? Porque ele conversou com Deus, ele falou com Deus, ele orou apresentando o seu medo e Deus arrancou do coração dele todo o seu temor.
Salmo 91, 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Por quê? Porque o Senhor tira todo medo. Nós não vamos nos assustar, nós não vamos ter medo, nós não vamos estar atemorizados. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo acampa ao seu redor. O Senhor o guarda, o Senhor o protege. Se você ler o Salmo todinho de número 91, você vai ver como que Deus cuida. Lá mais no finalzinho fala que nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua vida, porque aos teus anjos Deus dará ordens. Então Deus cuida de todo aquele que ora, de todo aquele que apresenta o seu temor e o seu problema. Terceiro, a vida de oração é um confronto com o medo, mas a fé é a certeza que Deus tira e lança fora todo o medo. Então, quando nós oramos, nós estamos confrontando todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, e Deus vai arrancar e jogar fora todo o medo. Terceiro, paz na alma e na consciência. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando nós oramos, o nosso coração e a nossa mente está guardada em Jesus. E assim, Ele derrama sobre nós uma promessa que Ele fez no Evangelho de João. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque nós estamos guardados na mente do Senhor Jesus. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade, todo o seu temor, todas as suas dúvidas. Por quê? Porque Deus está guardando e Ele guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, colocando em nosso coração e em nossa mente toda a paz que excede todo entendimento. Então, a consequência da oração é a paz na alma e na consciência. A ansiedade, o temor, arranca do coração do homem a paz. A oração faz com que possamos confiar que Deus vai tirar tudo isso do nosso coração, nos dando a sua paz. E assim, confiamos em Deus, que pode todas as coisas, e tudo coopera para o bem daqueles que amam, buscam e falam com Deus. Quarto, recebo misericórdia, graça e socorro. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Então, como no texto do profeta Abacuque, se colocar na torre de vigia é aproximar-se de Deus. E é isso que o autor aos Hebreus está falando. Acheguemo-nos, vamos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça. Vamos nos colocar na torre de vigia para ver o que Deus quer falar ao nosso coração. E assim Ele ministra misericórdia, graça e socorro por causa do seu grande amor. Queridos, só para você entender, misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus retira sobre nós. Eu mereço castigo, eu mereço o inferno, mas pela misericórdia do Senhor, ou seja, Ele afasta isso da nossa vida, porque cremos em Cristo Jesus, seu Filho, e Ele derrama a sua graça. Graça é aquilo que eu não mereço. A salvação pela fé, o céu, o trono da graça de Deus, eu não mereço isso. Mas Ele, através da sua graça, Ele derrama sobre nós. Por quê? Porque nós cremos em Cristo Jesus. Por causa do quê? Por causa do seu grande amor.
Deus nos amou de uma tal maneira, por isso que Ele ministra misericórdia e graça e socorro a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que buscam Ele em oração, de joelhos no chão, clamando pela misericórdia, pela graça, pelo socorro, pelo livramento, pela paz, pela alegria, pelo fortalecimento, pelo sustento. E assim, Deus vai derramando graça sobre as nossas vidas. E por último, fortalecimento interior. Ou seja, em Efésios capítulo 3, 16 a 18 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Você vê como que é a oração. Paulo está orando para que a igreja pudesse estar fortalecida através do Espírito Santo no homem interior. Ele não está falando de placa de igreja, ele está falando de mim, de você como templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita, ele quer que esse homem interior seja fortalecido, que esse homem interior entenda que deve estar arraigado, ou seja, criar raízes em Cristo Jesus, alicerçado, edificar a sua vida na rocha que é Cristo Jesus, para poder compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por você, por mim, por nós. É esse o fortalecimento interior, e isso nós buscamos através da oração. Senhor, fortalece a minha fé dia após dia, fortalece o meu coração na tua palavra dia após dia, e assim vamos sermos edificados em Cristo Jesus, e Cristo vai habitar em nós por meio do Espírito Santo que vem de Deus. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Que Deus cuida de nós, que Deus tira todo o medo, que Deus coloca a paz na alma e na consciência, que Deus derrama sobre nós misericórdia, graça e socorro, que Deus fortalece o nosso homem interior. Isso tudo através de vida de oração, através de joelhos no chão, buscando uma profunda intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de um versículo que está em Efésios capítulo 3, no finalzinho do capítulo, ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso é maravilhoso. Deus é poderoso para ouvir a nossa oração e fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Só que o versículo não para aqui, ele continua. Ele diz: conforme o teu poder que opera em nós. Ou seja, conforme a nossa vida de intimidade profunda com o Senhor. Ele ouve, ele atende às nossas orações e ele derrama graça sobre graça. Mas é preciso de ter vida de oração, vida de joelhos no chão, na presença do Senhor, e ele vai operar tudo isso em nossa vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Aplica tudo isso em nossa vida, Senhor. Fortalece o homem interior, traga paz, derrama misericórdia, graça, socorro sobre a nossa vida. Ó Deus querido, tira todo o medo do nosso coração, ó Pai. Precisamos de Ti a cada momento. Sustenta-nos, ó Pai, na caminhada de fé. Ó Deus querido, contempla o coração de todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, que possam cair de joelhos diante do Senhor, apresentando a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, colocando a família no altar de Ti, para ser edificada, fortalecida, transformada pela Tua palavra, Pai. A começar em mim, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém.
e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.